Olá pessoal, o meu nome é Caio Maicon, eu sou monitor do componente de Biologia Molecular Celular. Hoje vou estar falando um pouquinho mais sobre osmose. Vocês já viram um pouco de osmose, a definição, os conceitos, as aplicações, a relação com os transportes, tanto ativo quanto passivo. Esse conhecimento já está bem fixado na mente de vocês. Agora eu vou trazer uma aplicação prática da osmose. Então, é, durante o ensino médio, no início da graduação agora, com bioquímica, com biofísica, com a própria biologia molecular, vocês estão sempre vendo a questão da osmose. Só que chega muitas vezes lá para frente, como é o caso da disciplina de fisiologia, e acabam tendo dificuldade. Isso ocorre porque não é feita essa relação entre a teoria e a prática. Então é importante entender que a osmose ela está relacionada com diversos processos no nosso dia a dia. Então eu vou tentar agora trazer, utilizando o diabetes mellitus, para vocês essa importância de conhecer o funcionamento do diabetes mellitus, como isso se aplica em outras doenças, a importância que a osmose tem. Então, é algo que vai ser bem trabalhado aqui com a gente. Então, com relação a diabetes mellitus, eu não vou falar de forma muito aprofundada dos aspectos fisiopatológicos, ainda mais porque vocês vão ver mais para frente em patologia, em alguns processos que envolvem o diabetes, já que é uma doença crônica muito comum, com a hipertensão, ela conta com essa amplitude global. Então, a todo momento você escuta falar sobre diabetes, conhece alguém que possui, e isso acarreta para o sistema de saúde um grande peso, porque a pessoa portadora de diabetes vai consumindo esses recursos muitas vezes durante toda a sua vida. Então, o diabetes ele é carregado de muita sintomatologia, então vai apresentar diversas manifestações. O próprio diagnóstico do diabetes muitas vezes é feito com base nessa sintomatologia. Mas, apesar dessa grande diversidade, o que a gente vai estar focando aqui são em três sintomas, que é o caso da polidipsia, que é a sede excessiva, a poliúria. Úria a gente fala quando tem relação com a urina, então é uma quantidade grande de urina. Glicosúria, que no caso o glico da glicose, isúria da urina, então a presença de urina, de glicose na urina. E por que a glicose? Isso porque a pessoa diabética ela apresenta alterações do nível glicêmico. A glicemia é justamente a concentração de glicose no sangue. Então, pessoas portadoras de diabetes possuem uma hiperglicemia, que é esse aumento da glicose no sangue. Então, a pessoa que possui o sangue com essa concentração exacerbada de glicose vai também ter uma alta concentração de glicose na urina. Bom, então, agora, quando a gente vai pensar no indivíduo diabético, a gente vai imaginar agora que ele costuma consumir bastante água, vai sentir essa necessidade de estar o tempo todo fazendo xixi, e também a presença da glicose na urina. Só que esse aspecto ele pode às vezes acabar demorando para aparecer, justamente porque isso caracteriza um grau muito mais elevado de diabetes. Então, quando a gente une tudo isso e a gente para olhar assim, como isso pode estar relacionado com a osmose. O nosso rim, a gente sabe que é o principal órgão responsável pela filtragem do sangue e formação da urina. Então, ele vai ter esse papel de filtragem e também a eliminação de excretas. Excretas são produtos do nosso metabolismo, que são feitos naturalmente e precisam ser eliminados. E comumente são eliminados pela urina ou pelo suor. Então, o rim ele tem esse papel
E o sangue do diabético, ele tem essa alta concentração de glicose. Então, o nosso corpo, que não consegue lidar com essa quantidade tão alta de glicose, ele vai buscar eliminar de alguma forma. Então, o rim vai ter essa função. Vai ser a porta de passagem para que seja, para que aconteça essa formação da urina, que vai levar essa glicose para expulsar essas excretas do nosso corpo. Bom, quando a gente passa agora a analisar a anatomia fisiológica do rim e do sistema urinário no geral, a gente vai fazer agora um corte longitudinal no rim e olhar macroscopicamente. A gente vai perceber o quê? É uma região altamente vascularizada. Isso significa que existem muitos vasos que vão irrigar essa área, justamente para trazer esse sangue, né, que precisa ser filtrado. Quando a gente analisa microscopicamente, vão ter estruturas muito importantes, como é o caso dos néfrons. Os néfrons são estruturas microscópicas, e a gente pode perceber isso quando a gente pensa que um rim ele tem em média cerca de 1 milhão de néfrons. Então aí já dá para ter uma noção do quão pequena é essa estrutura. E nos néfrons é onde vai acontecer de fato essa filtragem do sangue e formação da urina. E eu vou trazer aqui essa ilustração que é muito interessante. E aqui vai mostrar essa estrutura do néfron, que ele, como a gente pode perceber, forma um canal, uma espécie de tubo todo contorcido. E na extremidade há essa porção aqui, que ela é em forma de ser uma cavidade, conhecida como cápsula de Bowman. E ela vai ser muito importante nesse processo de filtragem sanguínea, que a gente vai entender aqui agora. Antes de começar a falar sobre isso, eu vou explicar que ao redor desse néfron vai ter uma rede de vasos sanguíneos, de capilares, artérias e veias, que são chamados capilares peritubulares, que vai servir para irrigação e vai participar de diversas etapas dessa filtragem sanguínea. Bom, então, essa arteriola eferente é da onde vai vir o sangue. O sangue vai vir, ele vai vai haver a ramificação dessa arteríola em uma rede que vai formar o glomérulo, que é essa estruturazinha aqui. Esse glomérulo vai se unir e formar a arteríola eferente, que é onde vai posteriormente gerar os capilares peritubulares. Então, esse sangue passa por aqui e ele chegando no glomérulo, entre a cápsula de Bowman e o glomérulo, vai haver, por conta da pressão desse sangue, o extravasamento da porção líquida do sangue, que é o plasma. Como o sangue diabético, ele possui altas concentrações de glicose, e a glicose é um soluto, como a gente já sabe. Com esse extravasamento para dentro do néfron, para o interior do néfron, vai haver também uma alta concentração de glicose, que é um soluto no interior do néfron. Então, o que é que acontece quando tem um soluto em alta concentração em determinado local do nosso corpo? É inevitável, portanto, que ocorra o processo de osmose. E osmose, como já foi visto nas aulas, é a passagem de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então a água vai fazer esse processo com o intuito de diluir essa glicose. Ela vai sair dos capilares peritubulares e vai entrar para o interior do néfron. Ao decorrer desse néfron vai ocorrer vários outros processos de reabsorção e também de secreção. Reabsorção, quando essas substâncias elas vão ser passadas de volta para os capilares, e secreção, quando produtos do metabolismo precisam ser dispensados na urina, então vai passar dos capilares peritubulares para dentro do interior do néfron. Então, como ocorre esse processo de osmose?
Vai haver, portanto, uma maior concentração de urina, já que a água vai estar agora tentando diluir essa alta concentração de glicose. Então, com essa passagem de água, há então a desidratação do nosso corpo, já que está saindo água dos nossos capilares, do nosso sangue. Então, por esse motivo, que a pessoa que possui diabetes, ao todo tempo, apresenta a polidipsia, que é essa vontade, essa sede constante, para que seja reidratada. Então, esse aumento também do volume sanguíneo vai explicar para a gente a questão da poliúria, que é essa grande quantidade de urina. Então, a pessoa que tem diabetes vai precisar ir a todo momento ir ao banheiro justamente por esse volume de água necessário para diluir essa glicose na nossa urina. E a poliúria e a glicosúria é justamente essa presença de glicose na urina. Então, por que tudo isso é importante? Porque esse trabalho na pessoa diabética descompensada, que não regula corretamente os níveis glicêmicos, vai acabar gerando um grande trabalho para os néfrons, para os nossos rins. Então, essa atuação constante pode acabar gerando sequelas renais. E essas sequelas renais podem acabar evoluindo para a insuficiência renal. E aí vocês já sabem que pessoas portadoras de diabetes, elas podem apresentar muitos problemas relacionados aos rins. Então, imagina aí algo tão complexo, tão relevante, e a osmose explica boa parte desse processo e faz parte ativamente, como vocês podem ver. Então, não é somente uma coisa isolada que a gente estuda por estudar, é a base para um conhecimento mais complexo. E ela não está envolvida só nessa questão do diabetes mellitus. Também quando a gente consome um doce muito gostoso, quando a gente acaba de fazer isso, às vezes a gente sente uma sede. Essa sede pode ser explicada justamente indiretamente pela essa questão da osmose, dessa necessidade de diluir, da glicose ser diluída, porque há o aumento da concentração de glicose no nosso sangue. A mesma coisa com substâncias salinas, que acontecem ainda mais diretamente. E com o aumento do sódio, então, vai haver essa necessidade da ingestão de água para diluir esse sódio de alguma forma. E outro processo também que é muito conhecido pela questão da osmose é o diabetes insípidos, que ele é detrimento de um mau funcionamento ou ausência do hormônio ADH. E ele possui um papel muito importante quando o nosso corpo ele precisa reabsorver água. Então, ele vai atuar nos canais renais, fechando o túbulo que há a passagem de água. Com esse fechamento, é possível, portanto, que haja a reabsorção de água. Só que com a ausência desse ADH para fazer esse fechamento, o túbulo permanece o tempo todo dilatado, então a água passa direto e vai para a urina. Então há a desidratação, já que o nosso corpo não consegue repor essa água. Então o sangue possui concentrações geralmente normais de glicose. Agora, com essa falta de água que vai sendo perdida, vai, portanto, aumentar essa quantidade, vai, portanto, aumentar essa concentração, já que existe uma concentração de glicose para uma concentração insuficiente de água. Então, o sangue acaba ficando concentrado de glicose. Isso também se caracteriza um tipo de diabetes, que é o diabetes insípidos. Então, vocês veem várias aplicações clínicas. Então, a explicação de hoje é essa. Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente pelo grupo da monitoria, ou então podem falar também aqui pelo fórum do Moodle. Foi um prazer e até mais. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.